dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje estaremos aí meditando nos capítulos 148, 149 e finalizando no capítulo 150 e também finalizando este livro maravilhoso que é o livro de Salmos. No capítulo 148, a partir dos versos de 1 a 6, como a maioria dos povos, os israelitas dividiam o universo em duas partes, a terra e a esfera acima da terra, a qual chamavam céus. Os seres humanos vivem na terra, mas os céus estão repletos de seres angelicais que servem na presença de Deus. Todos esses seres são convocados a louvar ao Senhor. Os céus também contêm ainda corpos que Deus criou, como o sol, a lua, as estrelas. Também são o lugar onde a chuva fica guardada na forma de águas, enquanto estão acima do firmamento, conforme os israelitas as chamavam. Todos esses elementos devem louvar a Deus. Nenhum dos objetos ou seres é apresentado como algo digno de adoração. Todos, na verdade, são adoradores. Dos versos de 7 a 14, do capítulo 148, aqui o salmista se volta para a terra e convoca todos os seus elementos a louvar ao Senhor. Começa com as partes mais profundas da terra, os abismos do mar e todas as criaturas marinhas, como baleias, tubarões e milhões de outros peixes. Os louvores devem ser entoados por todos os seres vivos em todos os cantos do planeta. Os seres humanos não são excluídos do cântico. O salmista convoca reis, povos, príncipes e todos os juízes da terra para participar. O salmo termina com um aleluia. É difícil imaginar o volume do louvor que ecoará desses dois coros grandiosos. No Salmo 148, amados irmãos, o salmista faz o convite a toda a criação para que louve ao Senhor. Ele continua com a mesma exortação do Salmo 147, porém, o convite se torna mais amplo. Ele começa convidando todos os seres celestes, desde os anjos até as estrelas. Todos devem louvar ao Senhor. Após isso, ele convida a todos que vivem na terra, desde animais até seres humanos, até mesmo as autoridades, reis, governadores e juízes são exortados. Todos os seres viventes devem louvar ao Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Somos obra de suas mãos e ele nos ama profundamente. Esse é um grande contraste com a realidade que encontramos em nossos dias, onde os seres humanos estão cada vez mais egocêntricos e vaidosos, querem o louvor e muitas das vezes a glória para si. Todo louvor, reverência, adoração devem ser dadas ao Senhor. Ele é o Criador de toda a terra e o Senhor de todas as coisas. Ele é o autor da nossa salvação e o caminho da nossa redenção. Somente Ele merece todo o nosso louvor. Amém? Capítulo 149 de Salmos. Vimos aqui que o Salmo 148 convocou toda a criação a adorar, mas no último versículo se referiu especificamente a Israel, povo que lhe é chegado. Agora, no Salmo 149, o próprio Israel é que conclama a louvar ao Senhor. Como os salmos que o cercam, este também começa e termina com aleluia, isto é, louvai ao Senhor. No capítulo 149, dos versos de 1 a 5, vimos aqui que o júbilo dos santos é que o salmista chama o povo de Deus para entoar um novo cântico. Convite repetido em vários salmos. Parece referir-se a novos cânticos que celebram coisas novas que Deus fez. O cântico
deve ser entoado na Assembleia dos Santos, onde todo o povo de Deus se reúne. O povo de Deus, irmãos, deve regozijar-se no seu Criador, ou seja, naquele que os criou como indivíduos e como nação, e deve alegrar-se porque ele também é seu rei, aquele que governa sobre eles. Dos versos 6 a 9, o foco do salmo muda repentinamente da celebração para a guerra. É assustador, irmãos, ver o povo louvar a Deus enquanto tem nas suas mãos espada de dois gumes. Israel, então, cumpre a sentença que está escrita contra esses povos. Eles executam o julgamento de Deus, como fizeram quando entraram na terra prometida. No Salmo 149, o salmista continua exortando a louvar ao Senhor. Mas agora isso deve ser feito como uma nação e como uma canção nova. Ou seja, chega de ficar dizendo as mesmas coisas a Deus, ou com uma atitude fria, sem vida. É tempo de um novo nível de intimidade com o Senhor. O salmista nos diz que o Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias os oprimidos. Quando adoramos a Deus, somos agradáveis a Ele. A nossa alegria é fruto do nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais intimamente estivermos ligados a Ele, mais felizes seremos. Uma figura, irmãos, interessante é que é apresentada no Salmo 149 é a do adorador guerreiro. No verso 6, ele diz que deve haver louvor em nossa boca e uma espada em nossa mão. Isso nos mostra que o louvor é fruto da justiça. Sabemos que nossa luta não é contra os seres humanos, eles não são nossos inimigos, mas sim o diabo e as potestades. A grande lição, irmãos, é que mesmo em meio a dores e sofrimentos, quem é justificado louva ao Senhor. Amém? Agora então iniciamos o capítulo 150, né, o último capítulo do livro de Salmos, e finalizando também a leitura do dia de hoje. Salmo 150, irmãos, como o Salmo 1, serve de introdução para o saltério. Este salmo serve de conclusão. Tem o mesmo número de versículos do primeiro salmo, mas, enquanto aquele focaliza a pessoa que Deus abençoa, este se concentra exclusivamente em Deus. Nos versos 1, onde devemos adorar a Deus, devemos adorá-lo no seu santuário, ou seja, no seu templo e no firmamento, obra do seu poder. Isso não significa que nós aqui na terra podemos adorar a Deus somente no templo. Antes, o salmista apresenta o céu e a terra como dois polos e convida tudo o que há entre eles para louvar a Deus. Devemos, irmãos, louvar a Deus primeiramente pelos seus poderosos feitos, como vimos agora aqui no versos 2, ou seja, por tudo que ele fez ao criar e preservar o universo. Outro motivo de louvar e de louvor é a sua obra grandiosa de redenção, que torna, possível conhecê-lo e assim o louvá-lo. Dos versos 3 a 5, não há nação que não tenha música. Por todo o mundo, a alegria inspira as pessoas a cantar e a acompanhar seus cânticos com instrumentos musicais. Em Salmo 150, entre os versos 3 a 5, encontramos uma lista com alguns dos instrumentos musicais tocados no antigo Israel: trombeta, saltério, harpa, adufes, instrumentos de cordas, flautas e símbolos sonoros e retumbantes. No verso 6, o livro de Salmos é dividido em 5 partes. As 4 primeiras subdivisões terminam com as palavras de louvor a Deus. A única passagem comparável com o louvor apresentado aqui é a visão do apóstolo João da grande multidão, cujo o número era de milhões e milhares de milhares, entoando um novo cântico no céu. Digno é o Cordeiro
de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, como vemos em Apocalipse capítulo 5, dos versos de 11 a 13. E eu peço aos irmãos que leiam essa passagem para um melhor entendimento do texto. Amém? O último salmo nos convida a participar deste coro. Aleluia! No Salmo 150, amados irmãos, o salmista encerra o livro de Salmos em grande estilo. Ele convida a todos os homens, animais e firmamento a louvar ao Senhor. E todos os lugares, momentos, ocasiões, louve-o, segundo a imensidão da sua grandeza. Deus é grande, muito maior do que podemos imaginar. Quando o adoramos, ficamos cada vez mais perto de sua graça e recebemos ministrações dessa grandeza. Ao ser ministrados, conhecemos mais a Deus. À medida que o adoramos, irmãos, e o conhecemos, somos mais cheios deles. Amém? Foi o que Moisés experimentou. Eles estavam tão próximos que a glória de Deus resplandeceu em seu rosto. O brilho de Deus foi ministrado sobre o seu servo, e todos os que o observavam viam o reflexo. Que seja assim em nossas vidas, que o brilho de Deus seja ministrado sobre nós, à medida que o adoramos e glorificamos o seu nome. Através da adoração, irmãos, nós não apenas, não apenas somos mais satisfeitos, contentes e felizes, mas somos agraciados com inúmeras vitórias que são decorrentes dos feitos maravilhosos do Senhor. E eu termino, irmãos, este livro maravilhoso, concluindo, irmãos, que nós terminamos, irmãos, nossas leituras e reflexões de todo o livro de Salmos. Foram aí 150 capítulos de reflexões realizadas. Aprendemos, irmãos, com Davi e com os principais salmistas, como eles oravam, adoravam e reagiam diante das circunstâncias da vida. Davi, como Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, tinha uma noção fenomenal de Deus como soberano Senhor. Davi esperava no Senhor. Jesus, em seu Pai, ambos tinham a sabedoria e o discernimento para entenderem os retos caminhos do Senhor e o momento certo de se levantarem e enfrentarem qualquer inimigo que os queriam matar. A confiança de Davi e de Jesus estavam em Deus, que não deixaria eles sem o seu socorro e proteção. Ao ler o Salmo, irmãos, notamos em Davi e também nos outros salmistas um forte clamor e apelo à justiça. Para apelar dessa forma, ou ele buscava a justiça, ou estava sendo injustiçado, ou via muitas injustiças. Ele conhece o seu Deus, o qual é justo e se admira. Davi, irmãos, fala de justiça, de governo, de administração, de reino, de trono, de juiz, enfim, fala de Deus e de sua providência. Deus é o seu Pai e também o justo juiz de toda a terra. Davi entende, irmãos, que tudo vem de Deus e por ele é controlado. Davi crê na soberania de Deus e na sua providência. E o que dizer, irmãos, das características proféticas relacionadas a Salmos, que se aplicaram e se encaixam como uma luva na vida e obra de Jesus e do início da igreja. E o que esperar daquelas que sabidamente ainda não ocorreram, mas vemos sendo anunciada profeticamente em Salmos. Finalizando este livro maravilhoso, irmãos, de Salmos, é um livro que deve ser estudado de dia e de noite, buscando absorver todo o seu conteúdo, que é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, nós, os cristãos, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém?
E eu finalizo, irmãos, com um versículo em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e finalizamos também este livro maravilhoso do livro de Salmos. Agradeço a Deus a oportunidade e o privilégio de passar esses dias na leitura e exposição deste livro, servindo aos irmãos. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa, através do teu Espírito Santo, falar melhor aos seus corações. Fiquem com Deus, amados irmãos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para a glória de Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo livro. Amém?